Graça e paz, queridos. Bom início de tarde. Que bom que você está aqui conosco. Nós estamos aqui em mais um Vem para o Cenáculo. Claro, todos os dias nós estamos aqui. Lembrando você que todos os dias nós estamos aqui para trazer uma palavra que fortaleça a sua caminhada cristã, fortaleça a sua fé. E aí eu quero pedir, antes de entrarmos aqui no tema de hoje, os versículos que nós vamos ler, que você possa compartilhar, que você compartilhe com o maior número de pessoas e também deixa um like aí, porque assim o algoritmo dessa plataforma do YouTube, onde você está assistindo, ele entende que esse assunto é relevante e esse assunto, essa palavra, não só essa como dos outros pastores também que têm ministrado, vai chegar ao maior número de pessoas. De repente ela está navegando ali e o YouTube sugere um vídeo como esse que você está assistindo agora. Então faça isso, deixa o like, compartilhe esse vídeo ou os outros também, para que as pessoas também sejam abençoadas assim como nós estamos sendo abençoados com esse Vem para o Cenáculo, ok? Quero iniciar trazendo uma ilustração, na verdade resgatando uma lembrança. Você, quando era criança, eu não sei qual a idade que você está agora, mas quando você era criança, tinha algumas brincadeiras que a gente fazia na rua, em alguns lugares específicos, nos parques, lugares públicos, e uma dessas brincadeiras era o balanço, brincadeira. Você tinha balanço na sua casa? Eu lembro que quando eu era jovenzinho, pequeno, eu tinha mais 2 irmãos, são mais novos do que eu, e meu pai arrumou uma balança. Ele comprou lá uma balança, então tinha 2 assentos, um de cada lado, e ela ficava fazendo esse movimento. E alguns tinham aquelas balanças penduradas nas árvores. Você lembra disso? Com corda, corrente, os parques têm com corrente, e ali você começa a balançar sozinho, e quando alguém está junto com você, ou tem alguém junto contigo, ou às vezes de repente é mais velho, começa a te empurrar ali. Você já passou por isso? Lembra disso? Eu lembro de algumas situações como essa, de empurrar o meu irmão, ou o mais velho, meu tio, meu pai, me empurrar na balança. Na verdade, do meu pai me empurrando na balança, eu não lembro muito bem. Eu lembro que ele ficava nessa balança que meu pai comprou, a gente ficava, eu, os meus irmãos e alguns amigos, balançando ali a ponto dela tombar, quase tombar, né? Mas ali a gente estava querendo se divertir. E quanto mais alto essas balanças de corrente pendurada na árvore, mais emocionante ficava, não é verdade? Só que a gente, quando está com alguém mais velho, a gente está preocupado com os riscos daquilo, porque eu estou confiando em quem estava me empurrando, né? E era mais alto e mais alto e mais alto. Você lembra disso? Você consegue resgatar uma memória dessa aí na sua trajetória de infância, entre todas as outras brincadeiras? Pois é. Embora tivesse alguns riscos ali, não tinha segurança nenhuma, fala a verdade. Ser empurrado na balança ali ou com mais força, e a gente queria mais força. Mas e se acontecesse algo no meio daquele processo de empurrar e voltar, não é? Mas havia a confiança, é isso que eu quero deixar gravado. Mesmo nos riscos, havia a confiança em alguém. E é nessa confiança em alguém que eu quero trazer para o nosso tema de hoje, que está onde? No livro de Mateus, né? Novo Testamento, capítulo 8, a partir do verso 23. O que esse versículo nos conta até o versículo 27? É que Jesus ele entra no barco, junto com os discípulos, né? Vamos ler aqui. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, olha só, tem o de repente de Deus aqui. Sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco, e ele continuava a dormir. Quem é esse ele? Jesus. Jesus estava no barco, havia uma tempestade, vocês conhecem essa história, e ele estava ali tranquilo, pleno, descansando, dormindo, né? Eu quero conectar esses 2 primeiros versículos que nós lemos aqui com essa nossa agora na vida adulta, né? Embora nós não estejamos mais nos balanços do parquinho, mas fala a verdade, em alguns momentos da nossa vida nós passamos por esses balanços, né? Esses chacoalhões que a vida nos traz. Ela pode trazer também essa tempestade. E como você tem lidado com essa tempestade? Quando vem tempestade sobre a sua vida, você tem paz para lidar com elas?
É porque ela impacta a nossa vida, impacta as nossas emoções, impacta o nosso espiritual, impacta o nosso físico, porque emoção, as nossas emoções, a nossa alma abalada, ela tem e ela reflete no nosso físico. Não sei se você já percebeu isso. De repente você passa por um momento de tensão, de preocupação muito forte na sua alma, o seu físico, ele diminui, ele responde a esse estímulo e ele diminui a imunidade. Eu já vivenciei algumas experiências como essa, de estar ali abalado no momento de tensão e o meu corpo, ele sentiu, né? O meu físico sentiu esse abalo emocional. E esses dias eu comentei com uma pessoa que ela passou por uma pressão emocional grande e o físico dela, a imunidade dela caiu, se adoentou, né? Ficou com febre, garganta inflamada, enfim, é reflexo das emoções ali abalada. De praxe, toda hora acontece isso? Não, de repente pode ser realmente uma virose, um vírus, enfim, né? Mas dentro desse contexto do Mateus, de Mateus, no livro de Mateus que nós lemos, Mateus 8:24, que fala de uma violenta tempestade no mar da Galileia, onde as ondas elas avançavam no barco. E aí vamos ver qual que é a fala aqui dos discípulos no versículo 25. Nós lemos o 24, vamos ler o 25. Então os seus discípulos vieram despertá-lo, chamando: Senhor, salva-nos! Nós vamos todos perecer, ou seja, nós vamos morrer aqui se o Senhor não fizer nada. Me ajuda, né? Nos ajude, Senhor. Vamos seguir a leitura. Mas Jesus disse a eles, com toda a plenitude dele, que é Senhor de todas as coisas, glória a Deus por isso, por que estáis com tanto medo? Veja só que interessante. Os discípulos, eles eram experientes pescadores. Eles tinham vivência no mar, na pescaria, no mar agitado, com ondas fortíssimas, ventos, mas houve uma tempestade, uma situação que abalou, mesmo ele tendo experiência. Mesmo os discípulos que estavam no barco sendo pescadores experientes. E aí eu quero dizer para você, na nossa vida aqui a gente está fazendo uma avaliação, uma analogia do texto e vamos trazer para a nossa vida corriqueira. Eu gosto de fazer isso. De repente você é um habilidoso trabalhador naquilo que você decidiu fazer, uma trabalhadora, e você tem as suas habilidades, mas de repente naquilo que você decidiu fazer, empreender, vem uma tempestade, vem algo contrário que você fala, você acha que você não vai conseguir superar aquela tempestade com as suas habilidades. E foi isso que aconteceu com os pescadores, com os discípulos. Eles estavam apavorados, né? E por mais que eles estivessem e fossem preparados, né, algumas tempestades, como essa especificamente aqui, deixou eles vulneráveis. Em que situação você já se sentiu, mesmo sendo habilidoso, habilidosa, se sentiu vulnerável, né? E aí, de repente, não importa a experiência que você tem, as habilidades, você não vai conseguir lidar. Por quê? Aqui tem um ponto muito importante. Eles ficaram com muito medo. Então o medo paralisou. O medo, ele confronta e anula a fé. Porque eles deixaram de crer em quem estava no barco, porque Jesus estava no barco, ele estava dormindo, em paz, pleno, como eu disse. E ele é pleno em todas as coisas. E eles deixaram de crer no poder e na pessoa que estava com eles, olharam para a situação, para as circunstâncias e veio no coração, na alma, na mente deles, nós vamos morrer. E Jesus responde para eles: homens de pequena fé, e levantando, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens, maravilhados, exclamaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha que tremendo. Então passaram por um momento de medo, mas aqui
o Senhor provou para eles. Ainda falou, vocês são homens de pequena fé. A minha oração é que o Senhor, na minha pequenez, na minha pequena fé, Ele me ajude no meu dia a dia, no meu caminhar, para que a minha fé seja uma fé crescente. E assim é a minha oração para você também, que a sua fé seja uma fé crescente no Senhor, né? Então não importa quanta experiência você tem de vida, né? Vai haver momentos que de repente o medo vai bater a porta e vai tentar realmente anular a nossa fé. A reação humana que nós temos é o medo, o desespero, né? Como a gente viu aqui em Mateus 26, 25 e 26, né? 8, 26, 25 e 26, né? O medo, ele ofusca, na maioria das vezes, ele ofusca a fé. Agora, quando nós corremos para Jesus, isso acaba, porque Ele faz com que essa tempestade vire uma plena calmaria. É muito interessante isso, né? Eu quero só citar aqui um outro exemplo, que é Êxodo 14, no capítulo 14, verso 10 e 12, e aqui ele vai falar do povo de Israel, né? Fugindo aqui da perseguição de Faraó ali, e em alguns momentos eles tiveram medo também, mas o Senhor estava com eles, protegendo eles, né? Se você ler lá, essa passagem é muito interessante porque e fala da coluna de fogo durante a noite que os protegia de uma nuvem que os protegia do calor durante o dia, do calor intenso. E nessa específica passagem de Êxodo, ele fala que quando eles estavam para entrar ali, para Moisés, né, obedecendo um comando do Senhor para abrir o mar, essa coluna ela se pôs entre os soldados ali, Faraó e todo o Egito perseguindo eles, os cavalos, e entre o povo de Israel, e então era impossível que um chegasse e pudesse ver o outro. Isso é muito interessante, né? Então Deus, em todas as situações, para aqueles que creem e obedecem a sua palavra, tem uma resposta. A resposta de Jesus em meio à tempestade é no texto que nós estamos aqui, Mateus, que é o texto base hoje nosso. Jesus, ele é muito calmo. Você viu aqui, eu citei e frisei várias vezes, Jesus na sua plenitude, ele estava descansando plenamente. Ele era pleno, ele é pleno, né? Ele repreende ali o mar, repreende os ventos, tudo se acalma, né? O poder da natureza se submete, né, a voz e a soberania de Jesus. Olha que tremendo. E é esse Jesus que nós servimos, queridos. Eu quero deixar claro isso para você, que esse Jesus que acalma a tempestade, os ventos, os mares, é o Jesus ao qual eu entreguei a minha vida. E eu creio que você também entregou a sua. Se não entregou ainda, esse é o momento. Entregue a sua vida para Jesus agora. Que Ele seja Senhor da sua vida, do seu coração, da sua mente. Amém? Então faça isso, entregue sua vida. Se você já entregou e de repente está longe do Senhor, está passando por momentos de tribulação, tempestade, não sabe o que fazer, tem medo, está angustiado, Jesus é pleno para poder trazer calmaria em meio à tempestade. Você pode dar um glória a Deus aí, louvar a Deus e agradecer a Deus por isso, né? Jesus, ele não está indiferente a tempestade que de repente nós estamos vivenciando. Ele sabe de todas as coisas, tem o controle de todas as coisas. Então você que está vivenciando uma tempestade, um vento forte, contrário, Ele sabe. Ele não está indiferente. Creia, Ele continua no controle, né? E acreditar nisso traz paz, né? É o segredo de paz. De quem está empurrando, voltando, resgatando lá, de quem está empurrando o meu balanço. Estou plenamente seguro, né? Confiar em alguém que pode empurrar meu balanço e vai me socorrer. Quero trazer um outro texto aqui para a gente caminhar para o final. 2 textos, na verdade, Filipenses 4, 6 e 7 e Salmo 46, 1 e 3. Esse Filipenses 4, 6, ele fala para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas que as nossas petições, orações, elas devem estar diante de Deus através das orações com ações de graça. E o Deus de paz, olha que tremendo, e o Deus de paz, uma paz que excede todo entendimento, ela guardará o nosso coração
e a nossa mente é em Cristo Jesus. Se você tiver posse dessa verdade, isso for uma verdade para você, em meio à tempestade vai vir aquele impacto, mas você, logo o Espírito Santo te traz a memória de quem está no controle de todas essas coisas, né? E o Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente. Se for, né, nessa condição, se é realmente Jesus que está empurrando, conduzindo você, entrega de uma vez. O que você precisa entregar? Você quer sentar nesse balanço e deixar ele te empurrar o quanto for? Porque é ele que está te empurrando. É ele que está no controle de todas as coisas, né? Então, quanto mais alto puder ir, ele estando no controle, eu quero ir. E você? Então fica essa reflexão para você no dia de hoje, independente da tempestade que haja, que você está vivendo agora ou que virá. Tem coisas que nós não vamos estar preparados. Mas se eu tenho alguém que cuida de mim, está no controle de todas as coisas, eu posso, em meio à tempestade, viver a paz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero nesse momento orar. Orar para que o Senhor, com o Teu Santo Espírito, Ele venha trazer fortalecimento da nossa fé, que a nossa confiança em Ti, em Deus, no Deus Pai Todo-Poderoso, no Senhor, no Teu Filho Jesus e no Espírito Santo, ela seja renovada, que nós tenhamos paz na nossa caminhada aqui na terra, Senhor Deus. Embora a Tua palavra diz que nós teríamos aflições, mas o Senhor também fala que para nós termos bom ânimo, e o Senhor venceu todas as coisas. Isso fortalece a nossa fé, isso traz a confiança, e nós podemos chegar ao trono da graça confiadamente, com confiança e certeza de que o Senhor vai nos ouvir, que o Senhor nos ouve. E agora eu quero finalizar dizendo: graças te dou, Pai, porque eu sei que o Senhor ouve as nossas orações, que o Senhor nos ouve. Obrigado por esse momento. Abençoa a vida daqueles que estão ouvindo, que ouviram essa mensagem ou que vão ouvir ainda, Senhor Deus, em nome de Jesus, nos fortaleça e o Teu nome seja glorificado e exaltado eternamente. Amém, amém, amém.